Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar sobre mapeamento de objeto. O que é mapeamento de um objeto no 3D? Eu vou preparar no caso, este personagem para receber uma textura. Quando eu modelo alguma coisa no 3D Studio Max, quando eu crio uma forma básica, por exemplo, um box, ele já vem pré-mapeado quando esta opção estiver marcada, gerar coordenadas de mapeamento. Então, se eu aplicar uma textura aqui, por exemplo, eu vou arrastar aqui um slot de material nele, aplicar um mapa do tipo xadrez. Eu vou ativar a visualização na viewport. Como nós podemos ver, este mapa ele está aplicado de uma forma correta. Eu tenho todas as faces respeitando o formato da textura. Essa textura não é distorcida em nenhum lugar. Se eu arrastar este mesmo material para o meu personagem, que foi modelado a partir de um box, nós podemos ver que essa textura ela está bem destruída. Toda deformação que eu causar no objeto, por exemplo, aqui no box, se eu selecionar, converter ele em Edit Poly, selecionar uma das faces, vou aplicar um Insert aqui e aplicar uma modificação do tipo Bevel. Nós podemos ver que nessa área a textura já foi totalmente comprometida. Por quê? Eu alterando o formato da face, eu altero também o mapa desse objeto, o modo como ele está mapeado. E esse mapeamento ele não acompanha automaticamente as modificações que eu faço. Então, quando eu termino de modelar um personagem a partir de uma primitiva básica, eu preciso refazer este mapeamento do personagem para poder aplicar uma textura, para que essa textura funcione no caso. Então aqui, por exemplo, eu vou manter o mapa de xadrez para que nós possamos visualizar as alterações. Eu apenas vou aumentar aqui a quantidade de repetições dele para que fique esses quadradinhos menores. Ou, melhor ainda, eu vou aplicar aqui um mapa que eu uso, inclusive eu vou disponibilizar este mapa no VFX do Fabrício para quem quiser utilizar. Eu vou retirar aqui o meu mapa de xadrez, bitmap, e vou escolher o mapa UV-Grid. Uma ótima textura para fazermos o mapeamento do objeto, pois eu consigo ver, ela tem algumas informações aqui, como letras, eu consigo ver se essa textura está espelhada, aqui no caso, então a letra C eu tenho ela espelhada e todo o que está desse lado está desse também. Assim como eu preciso fazer com que em todo o meu personagem esses quadradinhos da textura fiquem com a mesma altura e largura, para que eu tenha certeza que não está causando uma distorção no meu mapa, na textura que eu aplicar. Então aqui, como vocês podem ver, a imagem que eu apliquei como textura no meu personagem está totalmente distorcida, porque o mapeamento do personagem não está correto. Então agora nós vamos refazer este mapeamento do personagem, e eu vou ensinar algumas formas básicas de fazermos isso. Este é um tutorial avançado. Mapeamento de personagens é algo bem complexo, apesar que aqui vai parecer fácil porque eu tenho um personagem simples, mas é um tutorial que vai exigir um pouco mais de estudo, vai exigir um estudinho básico em cada uma das ferramentas que eu vou apresentar e cada uma das opções dessas ferramentas. Então, inicialmente, eu vou aplicar aqui um mapa bem simples aqui no menu Material. O meu menu do 3D Studio Max aqui eu estou utilizando a versão 2014 com a opção de destaque e thumbnails nos botões, então ele está um pouco diferente. Mas vocês vão encontrar aí no menu de vocês essa opção, o VW Map. Eu vou aplicar no meu personagem e ele vai me dar alguns parâmetros aqui de mapeamento a partir de primitivas, por exemplo, planar, box, esfera. Então, como vocês podem ver aqui, o mapeamento por box ele está quase correto. Eu tenho aqui os meus quadrados da minha textura de uma forma que eles não se distorçam, mas nós podemos ver muitos cortes aqui no meu personagem que não podem estar aqui no caso. Se eu aplicar uma textura que eu precise que ela tenha uma continuidade nesta área, por exemplo, eu não vou ter isso. Então nós vamos abrir a malha desse personagem utilizando uma outra forma de mapeamento. Eu vou aqui no mesmo menu. Eu vou escolher o tipo de desembrulho UVW. Esse modo de mapeamento ele vai me possibilitar que eu manipule cada área do personagem de modo individual, criando o melhor mapeamento possível para cada um dos membros dele, corpo e cabeça. Usando este modificador de desembrulho de UVW, eu vou clicar aqui no botão para abrir o editor de UV
E nós podemos ver que aqui eu tenho a malha do meu personagem todo, mas ela está bem bagunçada. Eu vou selecionar toda essa malha e vou clicar na projeção Box aqui nas opções do modificador. Então nós temos o mesmo mapa que eu tinha aplicado aquela hora de Box, agora dentro do VW. Então, como nós podemos ver aqui, aparentemente a textura está boa, não está muito ruim, mas ao entrarmos no modo de edição do V, nós vemos que está muito errônea essa textura, eu não consigo identificar qual parte é o que do personagem antes de clicar. Então nós vamos corrigir isso. Posso selecionar todas as faces desse personagem e aqui nas opções do menu escolher um tipo de projeção planar. Eu vou escolher aqui o eixo Y para que esse plano fique de frente. Assim eu tenho o mapa do meu personagem aqui com uma vista frontal. E vou clicar novamente aqui no Planner Map de projeção apenas para ele ficar aplicado corretamente no meu personagem. Agora eu vou selecionar grupos de faces do meu personagem, grupos individuais de face, para que eu possa aplicar mapas individuais em cada área dele. Eu vou arrastar para fora da minha área de trabalho aqui o meu personagem, que é este quadrado, quadriculado, dentro da caixa de Edit UV, o VW. E aqui eu vou selecionar, por exemplo, vou começar pelo braço do meu personagem. Então eu vou desmarcar essa caixa aqui, que ela não deixa com que selecionamos apenas uma área, ela faz com que selecionemos todo o objeto. Eu vou deixar ela desmarcada, assim eu consigo selecionar uma área do personagem. Eu vou me garantir que está selecionada a parte de trás aqui. Por exemplo, se eu selecionar aqui na Viewport, essas faces, a parte da frente não será selecionada, porque eu tenho este botão aqui de ignorar a parte de trás marcado. Então, vou desmarcá-lo, selecionando aqui, nós selecionamos a parte da frente e a parte de trás. Então, essa seleção ela pode ser feita tanto aqui na Viewport, quanto aqui na área de trabalho do Edit VW. Eu vou selecionar aqui, então, o braço do personagem, me garantir de que todas as faces que eu quero estejam corretamente selecionadas. Vou pegar mais essas. E agora aqui no braço, como ele tem uma forma cilíndrica, eu posso aplicar um tipo de projeção cilíndrico mesmo. Vou apenas modificar as opções de alinhamento, achei o melhor alinhamento, que é o X. E agora, como eu vejo, o braço do meu personagem saiu daqui e ele foi para a minha arinha de trabalho aqui no Edit VW. Esta é a malha aberta do braço do meu personagem. Como nós podemos ver aqui na projeção do mapa, eu tenho uma linha verde nesse cilindro e essa linha verde ela se projeta na malha do personagem aqui. Então, eu quero exatamente onde tiver essa linha verde vai ser a divisão do mapa, é onde ele está sendo cortado para abrir a malha. Eu posso esconder o máximo possível essa linha verde, pois é nela que normalmente ficam as emendas do mapa. E essas emendas devem ser corrigidas depois no Photoshop ou em outros softwares de edição de imagem. Mas aqui no caso, para evitar um pouco do trabalho, eu estou aqui com a minha projeção selecionada no modo cilíndrico, eu posso girar esse cilindro até que essa linha verde fique na parte de baixo do personagem, que é uma parte que será pouco mostrada na animação. Então eu tenho aqui a minha parte de baixo do braço com o corte na malha, e assim será um risco a menos que nós temos de ter muitos cortes na minha textura. Muito bem, agora eu vou desmarcar aqui a opção de projeção, vou alinhar esse cilindro aqui na minha área de trabalho. Qualquer modificação que eu faço aqui nós podemos ver em tempo real na textura, essa modificação sendo feita. Aqui na lateral da minha textura, eu posso ver que ficaram alguns riscos verdes entre uma linha e outra, uma edge e outra. Isso acontece porque eu estou com os meus vértices abertos. Então, nesta área, fiquei com uma abertura aqui nos vértices e isso não é bom na hora de mapearmos o objeto. Então, eu vou selecionar cada grupo de vértices que estão com todas as linhas verdes ao redor deles, significa que eles estão abertos. Vou selecionar cada grupo desses e ir no menu Tools e marcar para soldarmos a seleção. Posso fazer isso apertando Ctrl W. Então, nós vamos fazer isso com todos os vértices que ficaram abertos. Muito bem. Agora eu tenho uma malha fechadinha aqui do braço do personagem. Eu vou selecionar todos os polígonos
Como nós podemos ver, a textura ela já está em formato cilíndrico, mas ocorreram algumas distorções em algumas áreas. Isso porque ele forçou um cilindro perfeito, quando na verdade o braço do nosso personagem ele tem uma área maior na parte onde se encontra com o ombro e menor aqui na frente onde se encontra com a mão. Então eu vou relaxar esse mapa. Nós vamos aqui em Tools, na opção Relax. Eu vou escolher aqui para fazer o relaxamento a partir de polígonos. Start Relax. Ele vai inverter a minha malha. Forçar um pouco mais aqui. E vai corrigir a distribuição da textura. Aqui, aparentemente, não ficou certo, pois a minha textura ficou na diagonal em muitas áreas aqui. Mas o que importa é que todos os quadrados estão realmente quadrados aqui, do mesmo tamanho. Nós temos a mesma proporção de largura e de altura da textura no braço. Todo o envolto dele está mapeado corretamente. Então essa falha ela pode ser corrigida facilmente na pintura da textura do personagem. Posso fazer essa pintura da textura acompanhando as edges que eu tenho aqui na malha, que aqui eles se encontrarão perfeitamente. Então eu vou continuar aqui com o meu mapeamento, fazendo o mesmo procedimento agora no outro braço. Vou selecionar todos os polígonos do outro braço, aplicar uma projeção cilíndrica, marcar no eixo X, girar esse cilindro até que o corte fique aqui na parte de baixo do braço, desmarcar a projeção, vir aqui na minha textura. Eu devo ter selecionado alguma área que não devia, na área aqui das costas, então eu vou arrastar de volta esse quadradinho lá, selecionar aqui, e eu já tenho o Relax Tool aberto. Eu vou apenas clicar para ele relaxar a malha. Eu fiz isso com um lado dela com os vértices abertos, então é esse o erro que dá. Eu vou desfazer, fechar esses vértices, selecionando eles e apertando Ctrl W. E agora sim eu posso aplicar a modificação de relaxar a malha. Muito bem, já tenho os dois braços prontos. Agora vamos para o corpo do personagem. Aqui no corpo dele eu posso fazer simplesmente aplicar um mapa de face nele. Vamos ver se vai funcionar. É importante que estudem cada uma das ferramentas aqui, que elas facilitam muito na hora da seleção dos polígonos. Muito bem. Então eu vou aplicar aqui uma projeção planar no eixo Y e vou aplicar novamente um Relax. Aqui na parte de baixo aconteceu algum problema. Como nós podemos ver, o mapa ele está bem distorcido aqui, então eu posso fazer essa correção manualmente nos vértices, arrastando eles para suas posições corretas. Selecionar apenas essa área onde eu tenho os vértices, arrastar mais este, e aplicar um Relax aqui também. Então, como vocês podem ver, está bem corrigida. Agora a parte da textura aqui está correspondente. Vou fazer isso com a parte de trás também. A maior vantagem desse tipo de mapeamento é que eu consigo identificar claramente essa parte da frente do meu personagem, essa parte de trás. Eu vou conhecendo cada uma das áreas dele e isso facilita muito na hora da pintura da textura mesmo. Agora eu vou fazer aqui as pernas do personagem. Vou selecionar por aqui que está mais fácil. Aplicar o mapa do tipo cilindro, eixo Z. Relaxar a malha. Soldar os vértices. Dar mais um relax aqui que fiz essa alteração.
Mesma coisa com a outra perna. Aqui eu vou rodar o cilindro para que o corte fique na parte interna da perna, que é a parte menos visível. Novamente eu esqueci de soldar os vértices. Então eu já tenho as duas pernas mapeadas. Vou fazer a cabeça do meu personagem. E agora vou fazer os pés dele. Muito bem, estou com todo o meu personagem mapeado. Isso daqui são as unhas dele. E agora, nós podemos ver que aqui está todo mapeado certinho, mas ainda está meio bagunçado. Os objetos estão com tamanhos diferentes, tipo a unha. Cada unha aqui está muito grande em relação ao rosto do personagem e vice-versa. Então, eu posso simplesmente selecionar agora todas essas áreas mapeadas. E tem algumas opções aqui de organização dos elementos. Então eu vou clicar aqui para para reescalar esses elementos da maneira correta. Muito bem. Então nós temos agora todos eles aqui com os tamanhos correspondentes. Então não tem uma área pequena com uma textura grande ou uma área grande com uma textura pequena. Vou selecionar novamente esses elementos e clicar nesta opção, que ele já vai me dar uma organização dentro da área que eu preciso para trabalhar aqui. Então, eu já tenho agora os mapas organizados. Eu sei mais ou menos o que cada um é, mas eu vou fazer aqui manualmente uma melhor organização dessas partes. Vou começar aqui, por exemplo, pelas unhas. Eu sei que essas menores são as dos pés do personagem. Eu vou colocá-las todas de um mesmo lado. E as das mãos dele, todas juntas aqui. Aí na hora de pintarmos a textura, eu já sei que eu tenho as unhas das mãos aqui e as unhas dos pés aqui. Quanto melhor for o aproveitamento desse espaço, com mais qualidade poderemos fazer a nossa textura e menos ela vai pesar no nosso projeto. Aqui eu tenho as duas pernas, eu vou deixá-las mais ou menos no mesmo alinhamento. Corpo do personagem, parte da frente e a parte de trás. Os dois braços dele. Aqui eu tenho a parte de cima dos pés, a parte de baixo dos pés e o rosto dele, a parte da frente do rosto e a parte de trás. Vou jogar essas unhas aqui para baixo. Então eu vou reorganizar isso, colocando o corpo aqui em cima, cabeça aqui embaixo, parte da frente e parte de trás. Aqui eu terei as duas pernas, os dois pés, as unhas vou deixar aqui em cima, parte de baixo de cada um dos pés e os dois braços. Muito bem. Com o nosso mapeamento pronto, eu estou com o meu personagem aqui
com os cortes nos lugares certos, toda a textura sem nenhuma distorção relevante. Então agora eu posso exportar este mapa, essa malha aberta do meu personagem, em forma de uma imagem, para que eu possa pintar sobre ela e ver as alterações aqui no meu modelo. Então eu vou em Tools, Render UVW Template. O tamanho da minha textura eu quero, por exemplo, com 2048 por 2048 pixels. Eu tenho algumas opções aqui do que eu quero renderizar. Se eu quero o normal do meu personagem, que ele vai criar uma textura toda colorida, onde eu sei pelas cores qual a parte da frente, qual a parte de trás, a parte de cima e a parte de baixo. Essa área aqui onde está bem vermelho é porque a minha textura se sobrepõe, a minha malha ela não está aberta aqui, ela se sobrepõe, então um lado da unha vai ser sempre igual ao outro. Neste caso, na minha unha, isso não vai influenciar na hora de eu pintar o modelo. Mas se nós tivermos essa marcação bem vermelha, forte, em alguma outra área do personagem, nós podemos ver que pode ter algum erro na textura, e aí na hora de aplicarmos uma imagem, ela pode não funcionar muito bem nesta área. Eu vou escolher aqui o modo padrão, vou fazer um render, salvar essa imagem e abri-la no Photoshop. Com a imagem aqui no Photoshop, eu posso, por exemplo, criar uma nova camada aqui. Eu vou pintar uma cor, salvar essa imagem no formato do Photoshop mesmo, textura, diffuse. Agora eu posso voltar no 3D Studio Max, aplicar essa textura ao meu modelo. Eu vou aplicar aqui um modificador de subdivisão para que possamos ver melhor como vai funcionar isso. Então eu vou aqui no meu material, aqui em Color, aplicar um bitmap, que será a minha textura em PSD, Open, Collapse Layers, OK. E vou clicar aqui para visualizar essa textura na viewport. Então a cor que eu apliquei lá no Photoshop já está aqui. Como eu apliquei diretamente o PSD na minha textura, qualquer alteração que eu fizer aqui, por exemplo, eu vou desenhar aqui umas sobrancelhas para o meu personagem. Basta eu salvar, Ctrl S, substituir o mesmo arquivo, e aqui no 3D Studio Max ele já vai se atualizar. Então eu desenhei lá as sobrancelhas do personagem, elas já estão pintadas aqui. Isso é muito útil para que possamos ver a textura, o que nós estamos fazendo lá em tempo real. Então eu posso voltar aqui novamente, e qualquer alteração que eu fizer aqui nessa textura, eu vou salvar, e ela automaticamente será feita aqui no 3D Studio Max. Aqui no Photoshop, para facilitar a visualização, eu posso duplicar o meu background, jogar na layer de cima, escolher uma opção de mesclagem aqui, por exemplo, o Screen, e eu terei acima da minha textura todos os vértices do meu personagem. E assim eu posso ver exatamente onde eu estou aplicando cada uma das alterações nessa textura. Se eu salvar com estes edges, ela será aplicada aqui na minha textura do personagem e ficará como uma textura mesmo. Espero que tenham gostado deste tutorial. Acessem vfxdofabricio.com.br para mais tutoriais como este. E não se esqueçam de conferir o novo Kit VFX, que contém 2 tutoriais exclusivos. Um sobre criação de textura realista, assim como esta, que pode ser visualizada diretamente na viewport. E outro sobre a aplicação de explosões em cenas reais com After Effects. Juntamente com estes tutoriais, acompanham 7 explosões em alpha e também um pack com texturas,
todas prontas para serem aplicadas, texturas sem emendas em todos os canais mais utilizados na computação gráfica, que são o Bump, o Normal Map, o Specular e o Diffuse. Muito obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima.